Clara, eu acho normal todo governo, quando ele assume, depois de um ano, vai acabando um pouco essa lua de mel com a população, porque dentre as promessas que todos fazem, a prática ela não se concretiza naturalmente. E isso gera uma frustração. Você acha que tem aí um ingrediente a mais para que essa queda da popularidade ocorra? Ou você acha também que é um caminho natural de qualquer governante recém-impossado? Obviamente, há um caminho natural, né? Tanto é que há uma lenda que diz que todo o chefe de executivo eleito deve fazer as reformas no primeiro ano, ou seja, já passou o primeiro ano, porque é quando ele está com uma avaliação, uma popularidade alta. Mas nesse caso específico do presidente Lula, a gente tem uma condição muito especial, né? Havia uma polarização em 2022, havia ali 15% luloafetivos e outros 15% bolsonaristas, e ali no meio as pessoas se decidiram para um lado ou para o outro. E essas pessoas não são pessoas que gostam do Lula, a maioria delas não gostava do Bolsonaro, e entenderam que o Lula era o menos pior, mas agora, vendo algumas atitudes, elas começam a falar, meu Deus do céu, será que foi o certo, será que não foi? Então, eu acho que tem essa dose aí também da polarização. Mas se você esqueceu de um dado, eu vou mandar para o Figueiredo que você teve aquelas pessoas que anularam os votos, que não escolheram nenhum nem outro, e que elas fazem parte da pesquisa também, Clara. Então, aquela pessoa que acabou não escolhendo nenhum lado, nenhum outro, ela vai contar nesse sentido, que poderia também ter, às vezes, mudado sua opinião positivamente ou negativamente, né, Figueiredo? Rodrigo, com certeza. A gente só precisa apurar qual foi o percentual desse tipo de pessoa que participou, inclusive, da pesquisa, para a gente conseguir medir esse indicador de forma mais precisa. Mas, na minha opinião, assim, eu concordo de certa forma com o Claré, concordo quando ele fala que realmente o primeiro governo, né, quando se assume, tem uma queda de popularidade. Só que o que a gente viu do governo Lula no ano passado não foi nenhuma medida drástica ao ponto de prejudicar isso. Na minha opinião, foram inúmeras medidas populistas, inclusive. Na minha opinião, eu acredito que essa queda de popularidade pode vir também do próprio discurso. Eu sei que muitas pessoas, conversando com inúmeros amigos, que votaram no Lula, votaram nele achando que ia ser o Lula lá de 2002, de 2006. Mas eles estão vendo que é um Lula 3.0, né, Rodrigo? Estão vendo que é um Lula problemático, né? Com discursos aguerridos, com discursos defendendo terroristas, com discursos defendendo pessoas, estados autoritários, né? Então a gente está vendo que o Lula desse ano, desse governo, é totalmente diferente do Lula do passado, né? Eu acho que existe também uma expectativa nesse recorde de arrecadação que acaba impactando naturalmente vários setores e, consequentemente, a população de forma até direta, e que a expectativa de um retorno em forma de benefício, né, para a população ele ainda não ocorreu, ou então não se apresentaram ainda planos e projetos claros que trariam aí esse retorno. Porque quando você fala que você é um governo, que você precisa arrecadar mais, a expectativa das pessoas é que você dê mais para a população, que você transforme isso em melhores hospitais, em melhor investimentos na saúde, na educação, em infraestrutura. E isso ainda não está muito claro para as pessoas. Essa comunicação ainda não veio de uma forma muito objetiva. Isso pode também atrapalhar nessa questão da popularidade dele, porque a arrecadação já aumentou. Então, deveria ter sido feito meio que de uma forma meio que conjunta. Aponto isso aí, um erro estratégico do governo que pode ter impactado negativamente aí na popularidade dele. E aí você citou também as questões sobre apoio a grupos terroristas, como a gente fala sobre o Hamas, a questão dessas mudanças de regulamentação de aplicativos, que é um público gigante que é impactado. A gente não fala só apenas das pessoas que trabalham diretamente, mas sim aquelas pessoas que são usuários desses, como todos nós hoje somos, também ficam preocupados, ficam apreensivas. E a gente trouxe mais cedo também que um dos motivos da invasão do MST é um descontentamento com o próprio governo federal, que é, teoricamente, mais aliado à sua linha ideológica, e que ele também não está satisfeito com o governo. Então, nesse caso, Claré, não teria aí também uma visão um pouco mais equilibrada do governo, que ele não ficou tão radical nas suas ações, porque o Figueiredo citou muito bem as suas falas, mas as ações não foram ainda suficientes para poder gerar nem
para um lado nem para o outro um sentimento aí de radicalização. Ou eu estou errado na minha visão? Está errado da sua visão. Absolutamente errado na sua visão. Eu fiz por querer, para você me corrigir. Porque o que eu tenho visto é um governo de extrema esquerda. É um governo radical, sim. Eu posso citar inúmeros exemplos aqui, mas quem eu penso que está revoltado não é o público, esses 15% luloafetivos que são de extrema esquerda, mas esse pessoal que não é extremista, que às vezes é um esquerda, um centro-esquerda, ou mesmo um centro social-democrata, que não está concordando com muita coisa que tem visto, né? Então, olha aí a Petrobras hoje, gente, tanto que caiu 10%, né? Por conta de... O mercado entendeu que havia uma interferência. Foram ações, de fato, né? Onde eles alteraram a questão dos dividendos e tudo mais. Anteciparam essa informação de forma equivocada, né? Você mencionou da Petrobras, né? Sim. Então, assim, mas a questão do mercado, o mercado entendeu que essa alteração há uma ingerência na questão dos dividendos. É uma interferência do governo direto na Petrobras, é uma ingerência. E essa interferência afeta aí a performance da empresa. Exatamente. E também existem aqueles outros movimentos do governo, né? Até mesmo a própria reforma tributária, né? Que tanta gente falou, reforma tributária. Eu gosto sempre de lembrar que hoje quase 70% dos impostos são arrecadados pela União, Brasília, e vamos passar a 100% Brasília, gente. Clara pontuou uma questão onde a gente critica a reforma, onde houve uma centralização de poder que vai contra o que o resto do planeta Terra tem feito, que é descentralizar o poder da União e sim transferir essa autonomia para que os estados consigam gerir melhor, assim como os próprios municípios. Figueiredo, eu não acho que a reforma, discordando do Claré, tributária já tem um impacto direto na popularidade do então presidente Lula. Acho que você acertou mais na questão das falas, dos seus posicionamentos, porque isso acaba gerando uma percepção já direta da população. Agora, as ações em si ainda não chegou muito claro no povo, não. Você sente que já é algo no qual é sensível para o povo as ações, ou você também concorda comigo com relação às falas serem mais impactadas? Ô, Rodrigo, a gente sabe que nos últimos tempos, né, principalmente da eleição de 2018 para cá, as falas geram muito mais impacto do que ações concretas, né? A gente sabe disso por conta das mídias sociais, que a gente vê no WhatsApp, por aí vai. E o que a gente olha e o que a gente observa, principalmente das falas e do discurso do presidente Lula, é que, aquilo que eu falei, muitas pessoas votaram nele achando que ia ser um cara que ia vir para pacificar, como foi em 2002, 2006 e tal. Só que quando elas veem enxergam o que foi 2023, que não foi nada disso, pelo contrário, aumentou a disputa, aumentou a raiva, foi um presidente de discurso de ódio, de uma fala muito aguerrida, não muito agressiva. Então, infelizmente, eu vejo nessa pesquisa essa queda é muito mais pelas falas que realmente por questões concretas. E questões concretas em si, Rodrigo, o que a gente viu foi um aumento de uma arrecadação para cobrir a busca do déficit zero. O ministro Fernando Haddad foi o cara que tentou ali, de todas as formas, segurar o governo, né, a parte econômica, com inúmeros pratinhos para sustentar o que a gente ainda tem hoje. E vamos ver como vai ser esse ano, né? Porque o que a gente vê das expectativas econômicas aí não são muito boas para o governo nesse ano e no próximo. Tivemos o recuo aí da indústria em 1,6 de dezembro para janeiro.